Tudo bem, então, até aqui? Agora a gente vai começar e falar um pouquinho de como se desenvolve o conceito de sujeito, de subjetividade, para depois a gente deixar as outras duas, a de separação de corpo e alma ou mente e a noção de indivíduo para a próxima aula, tá bom? Bom, então vamos falar da dimensão subjetiva. Primeiro ponto, a gente tem que entender o que eu estou chamando de subjetividade. Subjetividade é justamente uma vivência do interior, que estaria calcada na minha experiência pessoal. Essa ideia de que eu experimento o mundo a partir do meu ponto de vista e que você pode estar experimentando o mundo de um outro ponto de vista. Parece que é uma coisa boba, muito comum, muito cotidiana para a gente, mas não é. Para a maioria das pessoas, não é. Para a maioria das pessoas, na época, né, Idade Média, todo mundo, de certa forma, via a mesma coisa. Todo mundo tinha acesso à mesma experiência de mundo. Essa ideia de que eu percebo o mundo a partir do meu ponto de vista e que o meu ponto de vista nem todo mundo tem acesso, vai começar a ser entendida a partir, né, dessa época. É importante, então, a gente entender subjetividade enquanto uma interioridade, um lado de dentro do sujeito que é individual, que é pessoal e que muitas vezes o indivíduo não tem muito acesso e ele precisa buscar o seu interior, né? Responde um pouco aquele chamado, conhece-te a ti mesmo, conhece aquilo que é você, quem é você de verdade. E esse apelo ao autoconhecimento começa a ganhar muita força a partir dessa época. Pessoal, vamos começar aqui uma questão importante. Essa ideia de subjetividade, de interioridade individual, ela não se desenvolve de uma hora para outra. Ela vai depender de uma série de circunstâncias que vão começar a aparecer. Num primeiro momento, a gente percebe que já na idade greco-romana, né, na antiguidade greco-romana, já tinha mais ou menos o desenvolvimento de uma ideia. A gente lembra do oráculo de Delfos dizendo: conhece-te a ti mesmo, olhe para dentro de si. Só que o que a gente entende hoje sobre o conhecer a si mesmo não é o mesmo que os gregos entendiam na época. Naquela época, conhecer a si mesmo não era conhecer quem você é, não era o que a gente chama hoje de hermenêutica de si. O que é hermenêutica? É o conhecer o sentido da sua própria vida, o sentido da sua existência. Não é isso que o grego está perguntando quando ele fala conhece-te a ti mesmo. Ele está perguntando quais são os seus limites. Qual é a melhor modo de vida que um grego da época poderia ter? É o que a gente chama de sofrosine. Lembra da sofrosine? O que é sofrosine? É uma forma de viver. É uma forma de viver moderada, discreta e autocontrolada. Para o grego da época, essa era a melhor forma de construir uma vida que fosse bela, uma vida que fosse bonita, uma existência que valia a pena. Então, a moderação era a forma do grego construir uma boa vida. Só que essa ideia, então, de conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites e construir uma boa vida, não era uma ideia individual, não era um interior individual. Esse interior era impessoal. Eu estou falando de limites, mas eu estou falando de limites em geral, não só para mim, mas para todos os outros gregos. Eu me chamando de grego agora. Ai, Senhor. Não é para um indivíduo, mas para os outros indivíduos também. Qual que é o limite do ser humano? Como um ser humano deve agir, se comportar e viver em geral? Não estou falando do eu pessoal, do como eu vejo as coisas, do como eu sinto as coisas, mas do como cada um deve viver. Então é um interior, mas não é um interior individual ainda. Esse universo individual, esse universo pessoal vai começar a aparecer na ética cristã. Então, lá na Idade Média, vai começar a surgir um movimento que vai dar destaque para essa dimensão individual. Isso a partir do século II depois de Cristo. Através do quê?
através da busca do Deus interior. Então eu vou buscar Deus a partir da minha vivência pessoal, a partir da minha busca pessoal. Essa busca pessoal começa nos monastérios, começa na vida monástica. Então, os monges se isolavam da sociedade, se refugiavam no monastério e lá, através da meditação, da oração, eles buscavam esse contato mais pessoal com Deus. Então, começa a criar essa ideia de que eu, no meu interior, né, desconectado do mundo, vou acessar esse universo interno e a partir dele chegar ao divino. Isso vai se desenvolver também a partir da prática da confissão. O que a confissão faz? A confissão, ela tem um pressuposto. A ideia de que todo mundo tem desejos e pensamentos pecaminosos que vivem no seu interior, que são só seus, que são pessoais, e que tem que ser separado dos pensamentos puro e divino. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na igreja, me confessar, para pegar tudo aquilo que eu tenho de pecaminoso, me arrepender, me livrar desses pensamentos e deixar dentro de mim somente os pensamentos puros e divinos. Então, a ética cristã abre o espaço para o desenvolvimento de um eu interior. Esse eu interior vai ganhar uma dimensão diferente na modernidade, na Idade Moderna. Então, olha só, lá na Grécia começa a ideia de um interior, na Idade Média começa a ideia do interior pessoal, né, do interior que só eu tenho, e na Idade Moderna esse interior individual continua, tal como ele foi desenvolvido na ética cristã, mas a finalidade, né, muda. A finalidade muda. O meu interior não está mais subordinado a essa busca de Deus. Ele vai estar justamente buscando, então, não purificar a alma, mas a afirmação de si. Ô Senhor, desculpa, eu risquei tudo aqui, gente, mas porque de vez em quando essa porra dos ponteiros some. Afirmação de si. O que eu estou dizendo em afirmação de si? Buscar uma vida melhor, buscar encontrar si mesmo, entender o sentido da sua própria vida, né? Buscar a felicidade. Então, eu posso fazer isso vinculado ao pensamento religioso, como eu posso fazer isso também desvinculado do pensamento religioso. Posso buscar em mim apenas uma verdade maior sobre mim, sobre eu mesmo. Essas formas de se conhecer já não são mais restritas à religião. Eu vou buscar outras formas. Como? Através do que a psiquiatria funda e depois do que a psicologia funda. Como eu vou buscar me conhecer? Como eu vou buscar conhecer as minhas particularidades? Através das técnicas psicológicas. Então, a anamnese, a entrevista clínica, né? Os testes psicológicos. O que os testes psicológicos mostram? Quando eu vou lá no Rorschach e vejo uma forma de um morcego numa mancha. Esse morcego não é o que está na mancha, mas é a minha percepção pessoal, particular e individual da mancha. E revela um pouco daquilo que eu sou, daquilo que eu sinto. Bom, pessoal, então a gente começou a perceber que a dimensão da subjetividade ela teve um processo, uma história desse desenvolvimento até o que a gente sabe hoje. Olha só, começa da Grécia buscando uma boa vida, uma vida moderada, e termina na psicologia buscando conhecer quais são as características pessoais, as características particulares da sua personalidade, que é o que a gente faz como parte, por exemplo, uma das partes do que vocês vão aprender nas técnicas de exame psicológico, nas teorias de personalidade. A gente vai começar a perceber que na Idade Moderna existem outras formas de conhecimento de si mesmo, para além daquela religiosa. Como, por exemplo, o que acontece no século XVIII e XIX, que é o surgimento da ênfase no conhecimento da sexualidade. Foucault vai falar disso e chamar isso de ciências sexuales. É justamente o movimento
da psicologia, da psiquiatria, para conhecer a nossa dimensão sexual, a sexualidade como uma dimensão do sujeito, a sexualidade como uma dimensão do interior, da minha interioridade. E isso vai ser muito importante para a constituição daquilo que a gente vê como subjetividade. Outro ponto muito importante que contribuiu para o desenvolvimento da dimensão da subjetividade foi a separação entre a dimensão do público e do privado. Essa dimensão foi muito importante, essa diferenciação. E ela aconteceu no Estado moderno. O que é o Estado moderno? Vamos lembrar de novo, aula de história, Idade Média. Como que a sociedade estava dividida na Idade Média? Tinham os feudos tinham o domínio de um aristocrata, que estava subordinado ao clero, então a gente tinha um clero, o poder da igreja, a aristocracia, que dominava uma terra, e os servos, que trabalhavam na terra. O Estado moderno, essa divisão do poder na aristocracia começa a ficar mais centralizada. Primeiro começam a surgir os estados absolutistas, onde você tinha um território e um rei que dominava tudo. Tudo. Depois começam a surgir as outras formas de Estado, os liberais, os iluministas, que vão justamente quebrar essa unificação do poder nas mãos do rei e vai começar a instaurar os poderes tripartites, bipartites, que é o quê? O nosso Estado hoje é um poder tripartite. A gente tem o executivo, o legislativo e o judiciário. O equilíbrio desses três poderes garante o equilíbrio democrático. Isso vai começar a se desenvolver lá no Estado moderno, essas ideias. O que o Estado moderno faz para contribuir para a dimensão da subjetividade? É justamente ele que vai começar a mudar a forma como a sociedade lida entre si. Por exemplo, quando surge a época dos poderes absolutistas, a gente começa a verificar ali toda a existência de uma diferenciação entre as classes que começou a ficar muito mais acentuada. Então, a aristocracia, os reis, as rainhas, eles não eram simplesmente pessoas, não eram pessoas individuais, eles eram figuras coletivas. Então, a forma como você trata um rei, uma rainha, é diferente de como você trata uma outra pessoa. Começa a surgir os rituais de etiqueta. O que é um ritual de etiqueta? É uma forma de comportamento que diferencia o comportamento que eu lido com uma pessoa de uma classe com uma pessoa de outra classe. Que eu lido numa situação social pública e de como eu lido numa situação privada, particular, familiar. Então eu começo a criar rituais sociais, né? A forma como eu cumprimento, a forma como eu me dirijo a determinadas pessoas. Por que isso leva a uma dimensão, a criação dessa dimensão de subjetividade? Porque isso cria uma separação entre como eu sou na sociedade, como eu sou na frente dos outros, e como eu sou eu mesmo, aqui, no fundinho, eu, no particular, quando ninguém está me vendo, em casa, entendeu? Essa diferença entre como eu sou no público e como eu sou no privado vai depender de como a sociedade se estrutura e das regras de etiqueta que vão ser criadas. Uma outra coisa muito importante é a mudança da relação entre o poder central e as liberdades individuais. Isso é muito interessante. Qual que é a relação do poder com as pessoas na Idade Média? Foucault falava justamente dessa relação como uma relação assim: deixar viver e fazer morrer. O que isso significa? Significa que na Idade Média pouco importava a forma como as pessoas viviam. Tinha as regulações da igreja, claro, mas a aristocracia não estava muito preocupada com as regras de convivência das pessoas. Quando que o poder da aristocracia aparecia? Quando alguém cometia um crime. E aí o que eu tenho que fazer? O cara cometeu um crime, roubou algo da aristocracia. O que eu vou lá? Eu pego o cara e mato.
Aí faziam aqueles enforcamentos públicos, né? Depois a guilhotina. Então, esse é o poder do Estado. Deixar viver. As pessoas vivem do jeito que elas pretendem. E fazer morrer. Ou seja, matar as pessoas no momento em que for necessário. Na Idade Moderna, isso subverte. Então, eu preciso fazer viver. Eu preciso cuidar da vida das pessoas. Eu preciso estudar uma melhor forma de vida das pessoas. É justamente no Estado moderno que eu vou começar a criar o quê? As escolas que vão educar as crianças, em que eu vou começar a pensar na saúde pública, né? Em que eu vou começar a pensar em cuidar da higienização das cidades, evitar a proliferação de doenças, a partir justamente das regras de etiqueta que eu vou regular a forma como a sociedade vive um com os outros. A partir do momento que eu estou cuidando da vida, eu estou também controlando a vida. Então a sociedade moderna começa a criar formas de controle sobre a vida das pessoas. Isso Foucault chama de biopoder. Poder sobre a bio, a vida das pessoas. Então, a gente começa a ver uma diferença entre o que é o poder do Estado e o que é a liberdade individual. Então o Estado vai criar, olha, tudo isso na sociedade é espaço público. No espaço público, você tem que seguir as regras, as leis. Então, quando eu estou no banco, quando eu estou na rua, quando eu estou numa festa, quando eu estou na igreja, eu tenho que seguir essas leis. Agora, quando eu estou no meu espaço particular da minha casa, eu tenho meu espaço de liberdade pessoal, né? Então, essa ideia de que eu tenho um espaço onde eu sou livre, posso viver do jeito que eu quero, e um espaço onde eu tenho que viver a regra pública. Essa diferença entre a regra pública e a liberdade pessoal começa a criar, então, a ideia de que existe uma parte minha, que é mais pessoal, que é mais subjetiva, e que tem o seu lugar e a sua hora de aparecer. E uma área pública, aonde eu guardo a minha subjetividade e deixo aparecer aquela persona pública, aquela máscara social que a gente veste. Pessoal, antes de terminar, eu queria mostrar um vídeo para vocês e discutir umas coisas bem interessantes que a gente percebe na forma como se constitui essa diferença entre o espaço público e o espaço pessoal. É um trecho de um filme chamado Maria Antonieta, não sei se vocês já viram, é um filme que não é tão antigo, que fala justamente da época da vida desta que foi a última rainha do absolutismo francês. Até o século XVIII, a França vivia num regime absolutista, onde o último grande rei era o rei Luís XIV, um rei que se colocava como sendo todo-poderoso, aquele designado por Deus, e existia toda uma forma muito específica, toda uma regra de etiqueta de como a gente lida com a família real e como que se lida com a população em comum. Então, para a gente ver um pouco dessas regras de etiqueta e como que elas dividem a sociedade entre um espaço público e um espaço pessoal, a gente vai ver um pouco desse trechinho que é bem interessante. Segura aí. Madame, na cerimônia da vestimenta matinal, os direitos de entrada são concedidos aos membros da alta nobreza. Os maiores direitos são dados às princesas de sangue real e à governança. E os menores, às criadas e apresentadas. Vite, vite, madame. Aqueles que têm direito de entrada podem entrar a qualquer hora, então precisa estar atenta para receber devidamente cada entrada. Não deve pegar nada. A entrega de um objeto a uma Dauphine é um privilégio restrito do nobre de maior título no quarto. Por exemplo, a princesa de Lamballe é princesa de sangue real pelo casamento. Madame. Obrigada. Que frio. Bom dia!
Agora o privilégio passa à Duquesa de Chartres. Porque ela também é princesa de sangue real. Olá. E agora, como membro da família real, sua cunhada, a Condessa de Provence, terá a honra. Isto é ridículo. Isto, madame, é Versailles. Premier service pour Monseigneur le Dauphin. À boire pour Madame la Dauphine. Quer dizer que faz chaves como passatempo? Sim. E gosta de fazer chaves? É, claro que sim. Pessoal, o que vocês acharam desse trecho? Legal? Esse filme é muito bom, recomendo. É uma época muito interessante da França e a visão da Sofia Coppola, que é a diretora. Bom, espero não ter errado, né? Porque às vezes confundo o nome das coisas. Mas é uma visão extremamente interessante da vida dessa rainha. E o que ajuda a gente a perceber aí? Vocês percebem que a figura da Maria Antonieta não é uma figura privada, particular. A Maria Antonieta pessoa não está ali. Ela não pode aparecer ali. Todos os rituais de etiqueta apagam a Maria Antonieta enquanto pessoa particular e privada e expõem o lado coletivo da figura da rainha. Então a rainha, ela é um ser coletivo e ela tem que ser tratada, inclusive naquilo que a gente considera mais particular, trocar de roupa, ir no banheiro, jantar, de forma pública. Porque ela não é uma pessoa privada, ela não tem uma... Ela tem uns espaços muito pequenos, e você vai ver isso durante o filme, de espaço privado. Mas ela geralmente está mais subordinada a um espaço público, a um espaço geral. Eu vou parar por aqui essa aula, mas a gente ainda vai continuar alguns conceitos muito importantes
principalmente sobre a ideia da relação entre sensibilidade e entendimento, que são 2 conceitos importantes na psicologia, e a gente já discutiu isso como acontecia na Grécia, na Idade Média, e a gente vai ver como isso aparece também na Idade Moderna. Depois a gente vai discutir os conceitos de diferença do corpo e mente, e também do surgimento da ideia de indivíduo, que são as bases para o desenvolvimento da psicologia científica. Espero que essa aula tenha sido compreensível, que vocês tenham conseguido entender os principais desses conceitos, e na próxima aula a gente vai continuar esse tema. Para terminar, peço que vocês deem uma olhada no exercício, respondam a questão que está lá, façam a atividade. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu vou estar disponível pelo grupo do WhatsApp durante o período da aula. Vocês podem também me mandar através dos formulários as perguntas que vocês quiserem. Eu vou juntando e depois eu vou responder tudo de uma vez. E eu espero que então a gente volta e continue esse trabalho. Até mais, gente. Tchau, tchau.